Bom, vamos agora continuar aqui, então, na segunda parte do capítulo 5 da disciplina. A gente está trabalhando com o nosso sistema de suporte, que ainda é bem ruinzinho, e a ideia é que agora a gente consiga melhorar um pouquinho o nosso sistema de suporte, adicionando um comportamento aleatório. Tá? No início da disciplina, a gente usou um objeto da classe random lá no exercício da nave, lembram? A gente, né, se você fez exercício, você viu que a gente, né, utilizou um objeto da classe random para fazer com que os tiros do inimigo tivessem velocidades diferentes, deixasse ali um comportamento mais aleatório. E agora a gente vai usar essa mesma classe para mudar o comportamento do respondedor do nosso sistema. Né? Hoje, se vocês viram que o respondedor ele sempre responde a mesma coisa, a ideia agora é que ele responda, né, que ele envie respostas aleatórias. Né? Ainda vai ser um sistema bem ruim, porque independente do que o usuário perguntar, vai vir um monte de resposta aleatória, nada a ver. Mas, enfim, como eu disse, a ideia da desonesta sistemas é fingir que está atendendo e não atender de verdade. Né? Para fazer isso, como é que a gente pode fazer? Né? Como é que a gente pode usar um objeto da classe random para alterar o classe respondedor, né, para responder respostas aleatórias? Bom, primeiro a gente vai ter que declarar um objeto da classe random, né, para poder gerar um número aleatório. Depois a gente vai declarar um ArrayList para guardar as possíveis respostas. Então a ideia é que o sistema já tenha várias respostas pré-configuradas que vão estar guardadas nesse ArrayList. E aí a gente vai no construtor da classe respondedor criar um objeto random e criar um objeto da classe ArrayList. E a gente vai preencher a lista com algumas frases de resposta. Então, esse ArrayList que a gente criou aqui, ó, a gente já vai lá no código e chamar o método add várias vezes para colocar algumas opções de resposta. Né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. E depois a gente precisa selecionar uma frase aleatória do ArrayList. Como é que a gente faz isso? Né? Basicamente, o que você precisa fazer é, ou você vai lembrar lá, se você lembra lá do exercício da nave, a classe random tem um método chamado nextInt, que você passa um valor. Então, vamos supor, você chama nextInt 10, ele sorteia um número entre 0 e 9. Se você chama nextInt 20, ele sorteia um número entre 0 e 19. Então, a ideia é sortear uma posição do ArrayList. Suponha que o meu ArrayList tem 10 strings, certo? 10 possíveis respostas. Eu quero sortear a posição do ArrayList da resposta que eu vou pegar. Se o ArrayList tem 10 respostas, quer dizer que o meu ArrayList tem das posições 0 a 9. Então, repare que basta eu chamar o método nextInt passando o tamanho do ArrayList. Então, se eu passar o ArrayList, né, .size, né, nesse exemplo seria 10, ele vai sortear um número entre 0 e 9, e aí eu uso o método get do ArrayList para pegar. Né, então, usando essa posição que foi sorteada, pegar uma das strings. Tá? Basicamente é o que esse exercício aqui pede para você fazer. Né, se você tiver dúvidas, né, reveja lá o exercício da nave, como é que você usou a classe random. Você pode também ler a seção 5.4 do livro da disciplina, que ela explica em mais detalhes isso que eu estou falando aqui. Né? E aqui no slide seguinte tem um exemplo de algumas frases. Né? Se você, né, a ideia é que você use sua criatividade aí, né, para ter frases diferentes. Né? Mas se você não tiver muito criativo, você pode copiar essas frases aqui. Ó. Você pode selecionar aqui e copiar no seu código. Né? Você pode também clicar aqui, aí você tem um modo texto aqui que você pode selecionar também e copiar. Tá? E só é ruim que o mouse desaparece quando a gente faz isso aqui. Beleza, então pausa o vídeo aí, né, e faz agora o seu sistema de suporte ficar pelo menos aleatório em vez de responder a mesma coisa. Beleza? Bom, então vamos lá para o próximo. O que a gente vai fazer agora é melhorar o nosso sistema de suporte, que está bem estranho, né, com essas respostas aleatórias. Nosso sistema ficou mais dinâmico, mas ele ainda é ruim, ele não interessa o que o usuário digita, ele sempre dá a resposta aleatória. E a ideia agora é melhorar um pouco isso, tentar fazer algo pelo menos próximo do que o usuário perguntou. Ou seja, fazer com que a resposta dada tenha pelo menos um mínimo a ver com o que o usuário perguntou. Se você estiver seguindo pelo livro, você vai ver que lá usa uma solução, né, com a classe HashMap, mas nós vamos tratar aqui nessa disciplina a classe HashMap como material de estudo autônomo. Né? Eu vou comentar mais um pouquinho sobre isso daqui para frente, mais para frente. Né? Então, ao invés de seguir a estratégia do livro, nós vamos, né, fazer mais ou menos a mesma coisa, mas usando if e else, tá? Usando blocos condicionais aí para ter o mesmo, do ponto de vista do usuário, ter o mesmo comportamento. Qual que é a ideia? A ideia é pegar a pergunta do usuário, ver se na pergunta dele tem uma determinada palavra-chave e, dependendo dessa palavra-chave, fornecer uma resposta que tenha a ver com ela. Tá? Então, por exemplo, suponha que na pergunta do usuário apareça a palavra lento. Tá? Não interessa como que ela apareceu. Pode ser, meu sistema está muito lento, está tudo lento aqui, sei lá. Se apareceu a palavra lento, o sistema responde alguma coisa do tipo: acredito que isso tem a ver com o seu hardware. Atualizar o seu processador deve resolver. Você tem algum problema com o nosso software? É um exemplo, tá? Agora, suponha que na frase que o usuário digitou, em algum lugar apareça a palavra bug. Aconteceu um bug aqui. E aí você pode, né, responder: bem, você sabe, todo software tem alguns bugs, mas nossos engenheiros de software já estão trabalhando para corrigir. Se você pode descrever o problema com mais detalhes, veja que a intenção é fingir que está dando suporte. Né? Isso aqui já começa a ter uma carinha de que parece que está dando suporte. Tá? Bom, mas como que a gente pode implementar isso? Pensa aí um pouquinho, como é que você faria? Repara que, aqui já tem uma atenção aqui antes de falar em como fazer isso, que é o seguinte: no exercício anterior de resposta aleatória, né, se vocês fez várias alterações que fizeram
o respondedor se comportar de forma aleatória. No exercício que a gente vai fazer agora, vai mudar o método de gerar resposta, tá? Mas eu preciso conseguir corrigir o seu exercício que você fez anteriormente de resposta aleatória. Então, essa atenção aqui é só para você lembrar de não apagar o código que você fez antes. Então, todas as alterações que você fizer aqui agora, você deixa o código anterior comentado, né, para que eu consiga ver que você fez o exercício anterior, tá? Bom, mas vamos lá então ver como é que a gente vai fazer esse tratamento de resposta dependendo do que o usuário digitou. Basicamente, a ideia é mudar, primeiro, o método gerar resposta da classe respondedor vai ter que receber a pergunta do usuário para poder ver se a pergunta tem determinada palavra, certo? Então, você vai alterar, né, a declaração do método gerar resposta da classe respondedor para que ela receba. Deixa eu ir no código que talvez seja mais fácil. Então, aqui a classe respondedor. O método gerar resposta vai ter que receber por parâmetro aqui a pergunta feita para o usuário. E lá na classe sistema de suporte, então é claro que na hora de chamar o método gerar resposta, você vai passar por parâmetro aqui a entrada, né, que é a pergunta que o usuário fez. Tá. Depois, dentro do método gerar resposta, a ideia é fazer uma sequência de if, else, if, né, que se a entrada do usuário tem uma palavra, responde uma coisa. Se tem outra palavra, responde outra. Então, basicamente, é o que está sendo mostrado aqui nesse trecho de código. Se a entrada tem a palavra lento, né, aí responde uma coisa. Se a entrada tem a palavra bug, responde outra coisa. Basicamente, né, é isso que é para ser feito. Okay? Não é nada muito complicado, mas você vai ver que o sistema já vai ter um comportamento um pouco mais interessante. Então, antes de você pausar o vídeo. Se você não tiver, né, com muita ideia do que fazer, está aqui, né, um exemplo de frases que poderiam ser respondidas. Então, está aqui a palavra-chave, né, dada a palavra-chave, qual que é a frase a ser respondida. Então, repara aqui que seria uma sequência de if, né, else if, para cada um deles aqui seria um else if diferente. Se você implementar todas essas aqui, o seu sistema vai ter um comportamento aí, né, que vai parecer que está dando um suporte. Tá? Então, pausa o vídeo, faz as outras alterações aí e depois volta. Bom, mas agora vamos então complementar, né, essa questão de ArrayList e HashMap com uma parte importante do Java, que é o autoboxing e as classes empacotadoras. Quando eu mencionei sobre o ArrayList no capítulo anterior, eu mencionei que a ArrayList guarda só objeto, né, ele não guarda tipo primitivo. Tá? HashMap é a mesma coisa. Se você der uma olhadinha lá na classe HashMap, ela é uma coleção também, e você guarda dados lá dentro, e esses dados têm que ser objetos. Bom, mas aí surge a pergunta, mano, então quer dizer que eu não posso fazer um ArrayList para guardar valores do tipo int, né? Se eu quiser uma lista de inteiros, como é que eu faço em Java, então? Na verdade, tem jeito sim, usando um conceito chamado de classes empacotadoras. O que são essas classes? Cada tipo primitivo em Java tem uma classe empacotadora correspondente que representa o mesmo tipo. Né? E essa classe empacotadora, como ela é uma classe, ela define um objeto de verdade. Então, não é mais um tipo primitivo, é um tipo objeto. Por exemplo, a classe empacotadora para int se chama integer. Então, eu tenho o tipo primitivo int e eu tenho uma classe chamada integer, quer dizer que eu posso criar um objeto da classe chamada integer para guardar um valor inteiro. Então, a gente poderia criar um objeto integer explicitamente fazendo esse código aqui. Ó. Repare que eu estou criando primeiro uma variável n do tipo primitivo int, né, com valor 10, e aí estou criando um objeto da classe integer, né, do formato tradicional, declaro a variável, dou um new integer, e aí eu tenho um construtor da classe integer que espera um int. Então, eu estou aqui criando um objeto integer para guardar o mesmo valor 10. Ou eu poderia passar um número aqui diretamente, né, e criar um objeto integer para guardar esse número. Né? Então, aí agora eu posso, então, já que o ArrayList, né, ele só guarda objetos, ele não guarda tipos primitivos, eu posso declarar um ArrayList de integer, e agora eu posso guardar lá dentro, né, o valor do objeto int, certo? Eu posso pegar esse objeto int e colocar dentro do ArrayList de integer, certo? Bom, isso resolve o nosso problema de ter uma lista de inteiros em Java, mas é meio trabalhoso, certo? E, na verdade, a gente não precisa fazer esse trabalhão todo, não. Por quê? Porque sempre que um valor de tipo primitivo é usado em um contexto que requer o tipo empacotador, né, o wrapper, o compilador converte automaticamente para a gente. Bom, e a gente chama isso de autoboxing, ou autoempacotamento. Não, ficou meio confuso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, na prática, o seguinte, que eu posso ter um ArrayList de integer, ou seja, um ArrayList para guardar objetos do tipo integer, nesse exemplo aqui, um ArrayList de notas, e guardar lá dentro um valor que é um int, né, como se esse ArrayList fosse de int, certo? O que acontece aqui é que debaixo dos panos, quando o compilador vai executar, né, vai compilar essa linha aqui, ele na verdade faz essa criação de objetos aqui para você, certo? Então, escondido de você, o que ele faz? Ele cria um objeto do tipo integer que recebe, né, esse valor nota para poder ser guardado no ArrayList. Mas na prática, então, quer dizer que você não precisa lembrar de que o ArrayList não guarda int. Você só precisa lembrar na declaração. Na hora de declarar o ArrayList, você tem que lembrar que tem que ser um ArrayList de integer. Mas na hora de usar, você usa como se ele guardasse int normalmente, né, sem maiores problemas. E na hora de obter o dado do ArrayList é a mesma coisa, né? Existe o processo de unboxing,
que faz a conversão inversa. Então, esse arraylist de notas aqui, ó, ele é um arraylist de integer, certo? Guarda objetos do tipo integer. Mas se você usar o método get para obter um dos objetos dessa lista, você pode guardar esse objeto em uma variável do tipo int, que aí o compilador faz o contrário. Ele pega aquele objeto integer e converte ele, né, num valor, né, retorna um valor inteiro, né, do tipo int correspondente, certo? Então, na prática, a gente usa arraylist, né, como se ele guardasse int, e só tem que lembrar de usar o integer na hora de declarar o arraylist aqui, né, qual que é o tipo dos objetos do arraylist, certo? Bom, você pode ir lá no apêndice B do livro, né, para você ver a lista completa dos tipos primitivos, né, as suas classes empacotadoras. Aqui eu mostrei só o int, né, mas você vai ver lá que, por exemplo, para o double existe um empacotador que também chama double, só que é D maiúsculo. Para o boolean existe um empacotador que é a classe boolean, mas com B maiúsculo. Tá? E esse conceito, né, como eu mencionei, é aplicado não só para release, mas como para todas as coleções. Né, eu vou falar agora da parte mais, talvez uma das partes mais importantes da disciplina, né, que é encapsulamento. Tá? Bom, vocês já devem ter notado que a gente usa a todo momento as palavras-chave public e private em nossos programas em Java, como mostrado nesse exemplo aí. Ó. Então, aqui, suponho que eu tenho uma classe, geralmente a gente tem um atributo declarado como private, vocês já devem ter visto métodos declarados com public e com private. Tá? E a ideia agora é que a gente entenda para que serve essas palavras-chave. Né? A gente chama essas palavras-chave de modificadores de acesso. Elas definem a visibilidade dos atributos, construtores e métodos. Bom, mas o que significa isso? Né? Se um método, por exemplo, é público, ou seja, ele tem essa palavrinha-chave public aqui ó, na declaração dele, isso significa que o método pode ser chamado de dentro da mesma classe, certo? E também a partir de outras classes. Tá? Então, se eu defino um método como público, de dentro da classe eu posso fazer uma chamada daquele método, ou de outra classe eu posso fazer objeto, ponto, e chamar aquele método. Agora, se o método é definido como privado, por outro lado, aí ele só pode ser chamado de dentro da mesma classe. Ele não pode ser chamado a partir de outra classe. Então, nesse método aqui, por exemplo, ele é privado, esse método calcular média. Quer dizer que se eu tiver um objeto dessa classe aqui, eu não posso fazer o objeto ponto calcular média. Vai dar um erro de compilação, porque o método aqui é privado, na verdade. Basicamente é isso que faz, né, os modificadores public e private. E como agora a gente já conhece os conceitos de interface de uma classe, de implementação de uma classe, fica mais fácil a gente entender o objetivo dessas palavras-chave. Vamos lembrar que a interface de uma classe é o conjunto de detalhes que o programador precisa saber, né, precisa ver para usar a classe, né, que é só o nome da classe, as assinaturas dos métodos. Né, ela fornece as informações sobre como usar uma classe, né, incluindo as assinaturas e comentários de construtores e métodos. A gente também pode dizer que a interface de uma classe é a parte pública da classe, certo? O seu objetivo é definir o que a classe faz. Então, quando a gente declara um método e diz, né, com a palavrinha public, a gente está dizendo que aquele método faz parte da interface pública da classe, né, indica o que a classe faz. Já a implementação de uma classe é a parte que define exatamente como a classe funciona, não o que a classe faz, mas como ela faz, né, aquilo que ela faz. Tá? Então, o conteúdo dos métodos, os corpos dos métodos, né, contendo os comandos Java e muitos dos atributos são parte da implementação da classe. A gente diz que a implementação é a parte privada da classe. Quem usa a classe não precisa conhecer a implementação, como eu já comentei. A gente usou a classe ArrayList sem nunca ter visto a implementação da classe ArrayList. Então, quando a gente declara um método como private, ou a gente declara um atributo como private, a gente está dizendo que essas coisas, esse método, esse atributo, fazem parte da implementação da classe e algo que vai ficar escondido lá dentro que não precisa ser visto, não precisa ser conhecido para a gente poder utilizar a classe. Inclusive, a gente vai ver daqui a pouco né, que é muito, né, tem até boas razões para que um programador não possa usar esse conhecimento de como que a classe é implementada internamente. Né? Então, basicamente, a gente pode dizer que a palavra-chave public declara que um elemento de uma classe faz parte de sua interface, então que um atributo ou um método faz parte da interface, ou seja, ele é visível publicamente de fora da classe. Já a palavra-chave private declara que um elemento é parte da implementação, então ele está escondido do acesso externo à classe. Okay? Então, basicamente, modificadores de acesso, né, como public e private, servem para definir a visibilidade de atributos, construtores e métodos. Bom, e aí, o que é encapsulamento? Né? O que essas palavras-chave têm a ver com encapsulamento? Né? Em muitas linguagens orientadas a objetos, a implementação de uma classe, né, os seus detalhes internos, é ocultada de outras classes. E isso tem a ver com duas questões. Primeiro é que quando um programador humano usa uma classe, ele não deveria precisar conhecer os seus detalhes. É igual a gente consegue usar a classe ArrayList sem saber os detalhes do ArrayList. Né? Não é para a gente conhecer. Se eu preciso conhecer detalhes de implementação, tem alguma coisa errada na minha modelagem, ali na definição da classe. Isso tem a ver com modularização e abstração, que a gente já discutiu antes, né? Se né, cada programador tivesse que saber os detalhes de todas as classes de um grande sistema, seria impossível desenvolver sistemas grandes. Né? O programador tem que saber detalhes da classe que ele está trabalhando, né? E não precisa saber detalhes né, das outras classes que ele está utilizando. Mas tem uma questão mais importante ainda, que é
Ao usar uma classe, um programador não deveria ter permissão de conhecer os seus detalhes internos, certo? Ele realmente deveria ser proibido de acessar os seus detalhes internos. E apesar disso também tem a ver com modularização, a ideia é que a linguagem não deveria permitir acesso à parte privada de uma classe a partir de comandos em outras classes, né? A gente acabou de ver que aquela palavrinha-chave private faz exatamente isso. Se você declara uma coisa como private, você não consegue acessar, né, aquilo ali fora da classe. Tá? Isso garante que uma classe não depende de como exatamente uma outra classe está implementada. Tá? Isso traz uma consequência muito grande, gente. Lá no capítulo 7 isso vai ficar mais claro para vocês. Mas se a gente, né, implementa os nossos atributos privados, né, e a gente só consegue, né, acessar os valores desses atributos usando aqueles métodos de acesso, tipo obter, quer dizer que a classe tem total controle sobre como as informações são retornadas. Então, se você resolve mudar a estratégia interna, imagine que você tem uma classe e está guardando os dados internamente como um vetor. E aí você resolve mudar para ArrayList, certo? Se os atributos são privados, né, e as outras classes usam, né, acessam a sua classe usando os métodos, se você não mudar os métodos, você pode alterar de vetor para ArrayList e isso não vai causar impacto nenhum no resto do sistema. Certo? Essa é que é a ideia, né, de quem está usando a sua classe não ter permissão de saber os detalhes internos. Quem está usando a sua classe não precisa saber se você está guardando como vetor ou como ArrayList. Ele precisa saber como é que os métodos funcionam, como é que chama os métodos. Então você pode mudar a representação interna da sua classe, né, sem causar impacto em outras classes. Esse aqui é o grande objetivo. Né? Isso é muito importante para a manutenção de sistemas. Né? Quando a gente precisa incluir novas funcionalidades ou corrigir bugs no sistema, é muito comum a gente precisar alterar o código de uma classe, né, ou criar mais coisas em uma classe. E o ideal é que essa alteração provoque o mínimo de alteração possível em outras classes. Né? Isso tem a ver com um conceito chamado de acoplamento. Né? Se a alteração em uma classe não provoca alteração em outras classes, a gente tem um baixo acoplamento. É o ideal. Né? Isso é muito bom porque torna o trabalho de manutenção mais fácil. Imagina, você, né, entrou na empresa agora como estagiário e precisa corrigir um problema. Se você puder mexer numa classe só e isso não causar impacto em outras, beleza, o seu trabalho vai ser muito mais fácil, certo? Já que porque aí você não precisa entender o código de um monte de classe, você precisa entender o código só daquela classe ali. Né? Então, para dar um exemplo, suponha que na versão nova do Java, o pessoal, né, que desenvolve o Java tenha feito uma melhoria na implementação da classe ArrayList. O ideal é que essa melhoria não afete os nossos códigos, né, que usam a classe ArrayList. A gente não precisa ficar, né, imagina que toda alteração de melhoria no ArrayList, melhorou o desempenho da ArrayList, implicasse na gente alterar o nosso código. Isso é dar um trabalhão, certo? O ideal é que a alteração que seja interna da classe ArrayList não cause impacto no nosso código, né? Isso só é possível porque o nosso código não faz referência à implementação da ArrayList. Então, a gente não acessa atributos internos do objeto ArrayList. Se a gente acessasse, ao fazer uma alteração nisso, isso causaria impacto na nossa classe, tá? O que seria bem ruim. Então, para ficar mais claro, quando uma classe A utiliza um objeto da classe B, então dentro do código da classe A, eu tenho um objeto da classe B, e para esse objeto da classe B eu chamo métodos dele, certo? Então, dentro do código da classe A, eu estou chamando o objeto da classe B, ponto alguma coisa. Estou chamando o método da classe B. Na verdade, não é nem bem um programador que não pode conhecer a parte interna, né, a implementação da classe B. É a classe A que não pode conhecer, né, os detalhes internos da classe B. Ou dizendo de outra forma, a classe A não pode chamar coisas que são privadas da classe B, que são detalhes internos da classe B. Repare que pode acontecer até do mesmo programador implementar a classe A e a classe B, mas de toda forma a gente quer o baixo acoplamento, ou seja, eu quero que a classe A não dependa de como a classe B está implementada internamente. Tá? Essa questão de acoplamento ela vai ficar mais clara e ela é muito importante quando a gente discutir isso em mais detalhes lá no capítulo 7. Tá? Por enquanto, o que a gente precisa entender? É que a palavra-chave private garante o princípio da ocultação de informações, que é impedir que outras classes acessem a parte privada de uma classe. Certo? Isso garante o bate-acoplamento, tornando a aplicação mais modular e facilitando a manutenção. O livro usa só esse termo, o princípio da ocultação de informações. Eu gosto mais do termo encapsulamento, né? É basicamente a mesma coisa, né? Eu chamo de encapsulamento, né? Que é um conceito fundamental de programação orientada a objetos e que, inclusive, eu não gosto. A única parte que eu não gosto muito do livro da disciplina, eu acho assim, ele fala disso, né? Ele explica tudo isso, mas ele não dá assim o devido peso, a devida importância para esse conceito. Assim, pelo menos a devida ênfase, talvez seja a melhor forma de dizer. Bom, o termo encapsulamento vem de cápsula, né? O que é cápsula? Cápsula é alguma coisa, né, que tem um invólucro, né, alguma coisa que está protegida. Né? A ideia de encapsulamento é a gente proteger os nossos dados internos. Então, a ideia é que a implementação da classe, ou seja, os seus detalhes internos, sejam encapsulados, sejam protegidos, né, e a classe exponha apenas a sua interface. Né? Para a gente ilustrar isso, né, pensa, por exemplo, num telefone fixo. Vocês são muito jovens, mas vocês já devem ter usado um telefone fixo. Quando você usa o telefone fixo, você precisa saber como é que é lá dentro do telefone fixo, lá dentro daquele equipamento, o que tem lá dentro? Não. Você precisa saber que tem um fone que você põe no ouvido, tem botões que você digita o número e pronto. Você não precisa saber de detalhes internos, certo? Então você não precisa saber detalhes do funcionamento interno, você precisa saber a interface. A interface são os botões e o fone de ouvido. A mesma coisa quando você vai usar um caixa eletrônico.
Você acessa aquilo que aparece para você na tela do caixa eletrônico, mas você não precisa saber que lá dentro tem um computador, que sistema operacional que está rodando, que programa que é. Você não precisa saber de nenhum detalhe disso, tá? É a mesma ideia do encapsulamento, é isso, é a gente encapsular esses detalhes internos e quem usar não precisar saber desses detalhes. Então imagine que o telefone é uma classe, ou que o caixa eletrônico é uma classe. A gente tem que conseguir usar um objeto dessa classe, mas a gente não precisa saber detalhes internos desses objetos, certo? É, e aí, às vezes, também surge uma dúvida, quando a gente está falando dentro desse contexto, que é por que existe método privado? Né? Para que tem atributo privado? Beleza, a gente está protegendo o nosso dado e tal, mas para que tem método privado? Né? Um método privado, primeiro contextualizando, né? Muitos dos métodos que a gente viu até agora são públicos, né? Isso garante que eles podem ser chamados a partir de outras classes, mas a gente pode também ter métodos privados. Se vocês repararem, os métodos imprimir boas-vindas e imprimir despedidas são privados aqui na nossa classe sistema de suporte. Eles são chamados aqui dentro do método inicial. Tá? Bom, por que eles são privados? Né? Porque quando um método é público, né, a ideia é que ele seja, né, que ele esteja disponível para ser chamado de fora da classe. Já quando ele é privado, né, o objetivo é outro. Repara que não faz sentido, muito sentido, a gente de fora da classe, né, sistema de suporte, chamar o método imprimir boas-vindas e imprimir despedidas. Né? Ele faz sentido dentro desse contexto aqui, né, que é, né, eu estou tratando a minha conversa com o usuário, e aí eu imprimo as boas-vindas no começo e a despedida no final. Repare que, nesse caso específico, esse método serve só para deixar a leitura de código mais fácil. Repara que o efeito seria o mesmo, assim, do ponto de vista do usuário, se ao invés de ter criado imprimir boas-vindas, eu tivesse colocado o código aqui. Ao invés de ter criado imprimir despedida, eu tivesse colocado o código aqui, certo? O efeito seria o mesmo. Mas repara no seguinte detalhe: o nosso código ia ficar maior, certo? Ia ficar um pouco mais difícil de ler. Nesse exemplo aqui didático está bem simples, né? São só prints, então você pode aumentar, mas está fácil de entender. Mas imagina que fosse um código maior, que fizesse mais coisas. A ideia de você quebrar, né, isso aqui em métodos menores é porque quando você lê o código dessa classe, desse método aqui, ele fica mais fácil de entender. Certo? É uma modularização. Você está dividindo a tarefa em subtarefas e isso deixa o código mais legível. Então, uma das vantagens do método privado é isso. Mas eles também são usados em um outro contexto que é, às vezes você tem o mesmo trecho de código que ele precisa aparecer em mais de um lugar da classe. Se você realmente copia, né, e cola esse mesmo trecho de código, você está tendo retrabalho, certo? E a gente vai ver lá no capítulo 7 que além de retrabalho isso dá bastante problema na manutenção. Então, outro objetivo do método privado é, ao invés de você repetir um trecho de código, você pega aquele código repetido, joga no método privado e chama o método privado em mais de um lugar, né, evitando essa replicação de código. Então, essa é outra vantagem do método privado. Agora eu vou falar do essencial do encapsulamento, que são atributos privados. Né? A linguagem Java permite que atributos sejam declarados como privados ou públicos, mas você deve ter notado que a gente sempre declarou os nossos atributos todos como privados. Tá? Por quê? Porque isso é fundamental para respeitar o conceito de encapsulamento. Declarar atributo público quebra o princípio de ocultação das informações. Então, mesmo que a linguagem Java permita atributos públicos, isso é considerado um mau estilo de programação, um estilo de programação ruim, né, uma má prática de programação. Talvez eu vou mudar aí depois do slide, fica mais em português, a gente, né, fica mais claro dizer, é uma má prática de programação. Né? Tem, inclusive, linguagens que nem permitem a existência de atributos públicos. Né? O atributo é privado e pronto. Já tem outras linguagens mais relaxadas que, né, não implementam esse conceito de encapsulamento completamente, ou seja, acaba violando a teoria de PO. Você não consegue realmente declarar um atributo como privado. Uma dessas linguagens é Python. Eu gosto muito de Python, acho Python uma linguagem bem fácil de aprender, mais fácil que Java, inclusive, mas eu só não adoto ela nessa disciplina por esse pequeno grande detalhe, que é em Python você não consegue realmente declarar um atributo como privado. Existem algumas convenções de nomenclatura para você dizer que é privado, mas na prática algum atributo pode ser acessado de fora da classe. Então esse é o único motivo que eu não uso Python nessa disciplina. Bom, repara que a gente manter um atributo privado, né, ele tem a ver com esse princípio do encapsulamento, da gente manter os detalhes internos privados da classe, mas isso também tem um objetivo importante que é permitir que uma classe tenha um maior controle sobre o estado dos seus objetos, ou seja, que a própria classe garanta que o estado do objeto é sempre válido. Né? Se o atributo é encapsulado, né, se o atributo é declarado como privado, quem está de fora da classe só consegue saber o valor do atributo se tiver um método de acesso, né, um método obter, um método get, e só consegue modificar se tiver um método modificador. Pode ser um definir, um set, ou enfim, ou algum outro método que modifique o atributo. Né? Quando é desse jeito, ou seja, o atributo é privado e ele só é acessível através desses métodos, repara que a classe pode ter um controle sobre valores válidos para aquele atributo. Então, suponha que um atributo não possa ter valor, sei lá, maior que 100. Né? Dentro do método modificador, você pode fazer um if lá para garantir que, né, que se você só vai aceitar mudar o valor se o valor for
dentro dessa faixa que vai até 100, certo? Isso garante, né, que a classe está garantindo o estado válido para os objetos. Né? Para deixar isso mais claro, suponha, por exemplo, que a gente tenha, né, uma classe círculo que tem um atributo chamado diâmetro. Né? E quem fez essa classe círculo faltou nas aulas de PO, ou está igual uma turma aí que não está assistindo a aula teórica, e aí acabou definindo o atributo diâmetro como público. Né? Se o atributo diâmetro é público, qualquer classe consegue acessar e alterar o valor do diâmetro fazendo um código tipo esse aqui. Estou declarando um círculo com diâmetro 10, né, criando um objeto círculo com diâmetro 10, guardando na variável círculo, e aí chamando círculo.diâmetro recebe 30. Gente, isso aqui não pode ser feito, né, na disciplina, tá? Isso aqui está ferindo encapsulamento. Eu estou acessando o atributo diretamente. Eu estou conseguindo fazer isso porque, né, esse programador ruim fez uma classe círculo com atributo público. Tá? Bom, mas olha o problema que isso pode causar. Suponha que eu tenha uma seguinte situação, né? Eu estou chamando esse círculo.diâmetro recebe alguma coisa, mas essa alguma coisa é o resultado de um cálculo, certo? Existe lá um determinado cálculo do novo diâmetro, eu estou passando esse valor. Mas imagine que tem algum erro nesse método de cálculo e ele retorna um valor negativo. O que vai acontecer com o círculo? O círculo vai ficar com diâmetro negativo. Mas faz sentido um círculo com diâmetro negativo? Não, não faz. Tá? Isso não poderia acontecer. Né? E como que isso poderia ser corrigido? Né? Bom, primeiro, claro que tem que alterar, né, o método calcular novo diâmetro para ele não retornar número negativo, mas o ideal mesmo é a gente se proteger dessas situações. E do jeito que o código está agora, se proteger significaria colocar um if tipo esse aqui. Ó. Então, eu fiz o cálculo do novo diâmetro, né? Vai que no futuro esse cálculo seja alterado e causa um erro de dar negativo de novo. Então, para garantir que o círculo nunca fique negativo, eu poderia colocar um if tipo esse aqui. Ó. Eu só vou mudar o diâmetro, né, se o valor que eu vou guardar lá no diâmetro seja maior que zero. Só que qual que é o problema disso daqui? É que repara que se o atributo diâmetro é público e o meu sistema é muito grande, eu posso ter vários lugares, né, várias classes diferentes, que dentro dela tem uma alteração de diâmetro. E para garantir que nenhuma delas, o diâmetro seja negativo, eu teria que colocar esse if em todas elas. Imagina o trabalho que dá. Imagina que eu tenho lá, são 18 lugares que muda o diâmetro, eu teria que ir nesses 18 lugares e colocar um if. E o pior ainda, né, eu poderia simplesmente esquecer, mas amanhã chega o Juninho, né, funcionário novo da empresa, cria um novo trecho de código que muda o diâmetro e ele não vai lembrar de que ele tem que fazer esse if e aí vai ficar mais um ponto sem alteração. Então, isso é muito ruim. Tá? Agora, vamos comparar isso com a outra alternativa, que é criar uma classe círculo bem feita. Né? Repara que, né, só para complementar esse anterior aqui, isso tudo ainda está acontecendo sem que a classe círculo nem fique sabendo. Todos esses códigos estão fora da classe círculo. A classe círculo não tem a menor ideia que está tendo essa problemaiada toda. Né? Agora, se eu tiver uma versão bem implementada da classe círculo, eu tenho um atributo diâmetro que é privado e eu tenho um método modificador para alterar o diâmetro. Né? Alguma coisa tipo isso aqui. Ó. Tem um private int diâmetro, método atributo privado. Né? Então, eu não consigo fazer código tipo isso aqui daria erro de compilação, tá? Porque o atributo está privado. E um método modificador para alterar o parâmetro, certo? Definir diâmetro, recebe o diâmetro novo e guarda. Se eu tiver só isso daqui, alguém já pode dizer assim, mas isso aí não resolve, né? Porque se alguém fizer um código tipo esse daqui, ó, né? Sem o if, né? Vamos pegar o anterior aqui. Ou seja, em vez de chamar ciclo.diâmetro, ele teria chamado ciclo.mudar diâmetro e passado o diâmetro por parâmetro. Ainda daria o erro, né, se o cálculo lá retornasse negativo. Mas qual que é a vantagem? É que para corrigir, a gente agora pode colocar um if só aqui dentro desse método definir diâmetro. Então, aqui dentro do método definir diâmetro, antes dessa linha, eu posso colocar aqui. Se diâmetro maior que zero, aí sim eu altero o diâmetro do círculo. Certo? Se não, eu não faço nada, ou eu dou mensagem de erro, ou gero uma exceção, enfim, aí tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas basicamente eu não vou aceitar que o diâmetro seja negativo, só com esse if. Repara que mesmo que eu tenha 18 lugares diferentes que chamem um método definir diâmetro, eu não preciso ir nesses 18 lugares para colocar o if. Por quê? Porque eu posso botar só aqui, todos eles estão chamando esse método. Isso só foi possível porque o diâmetro é privado. Então eu sei que não tem nenhum lugar tentando acessar o diâmetro diretamente e aí, né, correndo o risco de passar o diâmetro para negativo. Então esse é um conceito fundamental da disciplina de orientação a objetos. Né? Basicamente, o resumo da obra que vocês têm que saber é atributos devem ser sempre privados. Né? Isso é uma coisa que vocês têm que pregar na parede aí, né? E nunca esquecer em todos os exercícios da disciplina, em prova, etc. Ok? Então, o conceito que a gente viu é que encapsulamento ou ocultação de informações é um princípio que define que os detalhes internos de implementação de uma classe devem ser ocultados de outras classes. Isso permite uma melhor modularização de um sistema ou de uma aplicação. Certo? É isso, gente. Assim, é a parte mais teórica, mais conceitual, não tem nem exercício em cima disso aqui agora, mas é uma parte fundamental da disciplina. O que vocês vão fazer como entregas dessa aula para ter a presença na aula? São os 5 exercícios, né, que foram marcados como entrega do projeto Suporte Técnico 1. Né? Não se esqueça que, né, teve um slide lá onde eu avisei que aquela parte de resposta aleatória, depois o exercício seguinte acaba alterando o código, então comente o código anterior para que eu consiga ver que você fez a implementação. Tá certo?
É isso, pessoal. Na aula prática do capítulo 5 não vai ser só exercício, vai ter uma parte ainda teórica que a gente vai ver os conceitos de atributos e métodos estáticos e constantes em Java. Tá? É isso. Até lá.